O direito foi manietado, todos os grandes chefões são condenados. G. do Mangue, morto agora, foi solto uma liminar do Supremo e estava na Bolívia. E comandando tudo, todos estão condenados. Então, primeira questão, o Rio não é, e desculpa a discordância técnica agora, claro, você tem a formação militar, mas tem uma formação também técnica nisso. Não é conflito de abastecidade. Ali é a chamada guerra assimétrica, mais antiga, nos 60, Vietnã. E a guerra assimétrica de quem? Da polícia contra o crime. O crime é o grande poderio. É o mais forte. Então, quando você conversa hoje, tem um crime é mais forte. Um coronel aqui de São Paulo, do Exército, tem uma tese disso. Não há GLO no Rio. GLO é fazer papel de polícia. Quando você tem alguém que tem bazuca, .50 e granada e AK-47 e usa, isso não é. Isso precisa de uma regra de engajamento. O sujeito que está armado com 4 caras, um bom de AK-47, você fala... Por favor, polícia, você não pode, ele vai atirar em você e vai te matar. Isso é ato militar. Ninguém quer assumir isso. E aí eu vou falar o porquê do problema da execução criminal com um exemplo muito simples que o tempo me permite aqui. Muito simples, de dizer que fala que temos tecnologia. Sérgio, não temos, né? Mas se tivesse resolvido, eu vou dizer um caso concreto aqui. Um minuto, eu posso dizer da minha própria Câmara. Eu não vou comentar, não é segredo de justiça, é um caso aberto, pode ser comentado, é um caso bastante recente. Quarta Câmara Criminal é a Câmara que o leading case do Supremo de prender de novo segundo grau. Foi decisão nossa, o Luiz Soares de Mello, nosso decano, que foi o relator, a partir daí voltou-se a prender segundo grau. É uma Câmara duríssima nesse sentido social. Bom, o sujeito tinha 274 anos para cumprir. Era um matador bastante famoso, cunhado Pé de Pato. O que aconteceu? Penúltimo indulto da presidente Dilma. 20 anos cumpridos. Para onde ele foi? Para a rua. Soltei, eu votei também soltando. Ele tinha direito disso, ele era criminoso, não é mais. Ele deixou de cumprir 210 anos de cadeia. Isso é um fato de direito. Não há sociólogo no mundo que venha dizer que isso está certo. Isso está errado. Julguei, claro que julguei a lei. Eu aplico a lei como juiz. Eu não posso me dizer de gostar, eu não tenho amigo, eu não tenho inimigo. Eu tenho a lei para aplicar. Aplico e assino embaixo. Mas está errado, o que eu acho? Um caso já julgado, a Lomã permite que eu diga. Opinião técnica do meu serviço. Não é adequado um país sobreviver assim, Augusto. Se você tivesse poderes para mudar as leis que atrapalham a solução dessas, quais seriam as mais importantes? Primeira questão, esse Ministério Federal é um absurdo em termos práticos. Simples assim. Os estados têm que ter uma autonomia para isso. A gente passou por uma situação hoje... Mas não tem que haver uma política nacional? Não necessariamente, e eu acho que no Brasil nem deve ter. O que acontece hoje? Todo mundo reclama. Nós vimos aí o Flávio Werneck falando, Caso Grande Senzala, ele é agente, não é isso? Então tem a questão com os delegados, aquela coisa da Polícia Federal, mas a Polícia Federal hoje, trabalho sensacional. Doutora Fernanda aqui, doutor Martin, lá no Paraná, doutor Smith, é um pessoal único de trabalho e tal, mas tem um vencimento, é uma órgão de juiz. A grande maioria é uma órgão de juiz. O juiz todo mundo fala, é verdade, auxílio moradia, aquela coisa, mesmo com auxílio ganha-se menos. Infelizmente não, tá certo, mas é maior. Então assim, e um oficial da PM ganha 1/8. Aí um policial rodoviário federal leva o nome federal e ganha o dobro, o triplo do que um oficial da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Então nós temos tudo que a União fez, o pessoal, a engrenagem é muito mais cara, paga melhor, não é ruim pagar bem, de jeito nenhum, mas os estados estão sucateados. Por que São Paulo baixou de 10 por 100 mil morte? É o estado que mais tem presos. Que mais caro e que mais investe. Há uma relação direta entre o número de presos, e eu disse agora os dados, não dados maquiados, dado de verdade. O país inteiro que mais mata no mundo, com a quarta população do mundo, tem 309 mil presos só. Porque o resto, desculpa, Sérgio, o resto é só lorota dizer que nós temos preso de aberto. O cara está na casa dele e ninguém está fiscalizando. Não podemos ter alguém condenado a 274 anos, sair com 20 anos no tal, porque ninguém verifica isso. Quer dizer, essas estatísticas sobre a população carcerária são uma fraude. No Brasil é uma jabuticaba, porque o Brasil inventou o tal regime aberto, domiciliar, que você entrou na zero porque não tem dinheiro. Então o cara está na casa dele, se ele descobrir que ele cometeu crimes durante todos os dias, sorte dele, ele não volta para cumprir aquela pena. Não é um livramento condicional que o sujeito fica assustado, não tem.
Não é assim, ele cumpre a pena, sem pena nenhuma. Ele vai uma vez por mês no fórum, assina um documento. Então nós tivemos uma situação, por exemplo, julgamento recente de mulheres grávidas que não podem ficar presas. Eu não vou entrar no mérito, é uma decisão do Supremo, eu vou cumprir. É óbvio, eu sou juiz, eu vivo para cumprir isso há 33 anos. Mas também é um fato que no fim de semana, numa cidade grande de São Paulo, tem muitos presídios, 7 mulheres foram tentar levar droga para as cadeias com criança no colo. Porque o crime organizado sabe disso. Então nós temos que ter uma efetividade. A audiência de custódia foi feita sem base legal, não tem uma lei que autorize. Precisamos acabar com isso, temos que ter efetividade. Há uma prisão, há um crime grave, no Brasil só crime grave. E essa pessoa tem que ficar presa. Há uma dissuasão. Nós não estamos prender alguém que cometeu um crime, não é um crime de guerra, não é nazismo. É só democracia. O que acontece? Está havendo um encarceramento em massa. Certo? Porque a gente está vendo que as prisões a superpopulação é um dado. Não é? Quer dizer, há estimativas de que hoje cerca de 65%, 66% do déficit de vagas no sistema penitenciário. Então, tem algum mistério nessa história toda. Quer dizer, alta impunidade e encarceramento em massa. Isso precisa ser enfrentado, precisa ser discutido. Augusto, eu tentei falar, eu prometi que não ia fazer, mas está aqui, ó. Eu peguei hoje no site do CNJ. Isso aqui, é oficial, caro Sérgio Adorno. Nós temos no regime fechado no Brasil 309.126 pessoas. Brasil inteiro. População inteira. População de 208 milhões, não, 250, não chegamos lá, 208 milhões, e o país que matou 64.500 e poucas pessoas no ano passado. O país que mais mata no mundo tem isso aqui, na verdade, encarceramento em massa, onde? O Brasil, se contar esses cálculos que você fez de 700 mil presos, hoje é o número 25 por 100 mil. Você é obrigado a fazer percentual. É óbvio, senão o Brasil sempre vai prender mais que todo mundo, isso é um absurdo. O Brasil prende hoje, é o número 25, considerando 700 mil presos que não tem. Com isso aqui, e isso é preso de verdade, o Brasil hoje é o número 50 e pouco no mundo que menos prende. Não há encarceramento em massa, de forma alguma. Os hospitais estão extremamente superlotados, não tem uma ONG para reclamar disso. Eu não quero preso em má condição, eu nunca aceitei tortura, eu condenei policiais torturadores na minha carreira inteira. Tenho nojo de torturador, todo mundo sabe disso. Mas não é possível um país pobre dizer que lotou a cadeia, então vamos soltar todo mundo. Quem paga o preço é o pobre. Isso eu não falei. Eu vou dizer uma situação, para terminar isso aqui, do Rio de Janeiro, da primeira intervenção, um general caríssimo que está agora no alto comando do Exército, um homem seríssimo, cumprindo a missão, chega na rua e encontra o que na rua? Um corpo em decomposição. General Carioca, um homem, um FE, Força Especial, um homem que foi observador da ONU, um homem que já viu de tudo na vida, de tudo na vida. Ele se choca com aquilo, aquele corpo em decomposição, e fala, não, rabecão, tira o corpo, vem o líder comunitário falar com ele. Senhor general, pelo amor de Deus, deixa aí. Como vou deixar aqui? Falou, não, esse rapaz, a filha não quis namorar o traficante. Então mataram-no. E se o corpo foi tirado, o outro vem para o lugar dele e da família. Sófocles. Isso é uma tragédia grega, que existe. Você não vê uma ONG, um sociólogo dizer isso é inaceitável. Não é igual um policial que bate na porta e pede para entrar. Porque se ele chutar uma porta e agredir uma mulher, ele vai preso. O que não é aceitável mais é um bonde de pessoas armadas negando a cidadania. Acabou a cidadania aqui e ninguém tem coragem de dizer isso. Só tenho a lamentar. Governos anteriores, eu vou dizer assim, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, na área de segurança, chamou a universidade, o centro de pesquisa, pesquisadores, ouviu e elaborou planos, que eu diria os planos são bons, não tem mais o que inventar, está lá. Não é? A universidade, 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 e elaborou planos, que eu diria os planos são bons. Só tenho a lamentar.